O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 14, Asvamedha Partva. Tendo-me curvado a Narayana, e Nara o principal dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. Capítulo 26. Cobras, divindades, asuras, rishis instruídos por Brahman. O Brahmana disse: há um soberano. Não há segundo além dele. Ele que é soberano reside no coração. Eu agora falarei dele. Impelido por ele eu me movo como ordenado, como água ao longo de uma superfície inclinada. Há um preceptor. Não há segundo além dele. Ele reside no coração, e dele eu falarei agora. Seja instruída por aquele preceptor. Aqueles que são sempre dotados de sentimentos de animosidade são como cobras. Há um parente. Não há segundo além dele. Ele reside no coração, dele eu falarei agora. Instruídos por ele, parentes se tornam possuidores de parentes, e os 7 rishis, ó o filho de Prita, brilham no firmamento. Há um dissipador, de todas as dúvidas. Não há segundo além dele. Ele reside no coração. Dele eu falarei agora. Tendo vivido com aquele instrutor de acordo com o modo de vida apropriado, Sakra obteve a soberania de todos os mundos. Há um inimigo. Não há segundo além dele. Ele reside no coração. Dele eu falarei agora. Instruídas por aquele preceptor, todas as cobras no mundo são sempre dotadas de sentimentos de animosidade. Em relação a isto é citada a história antiga da instrução das cobras, das divindades, e dos rishis pelo Senhor de todas as criaturas. As divindades e os rishis, as cobras, e os asuras, sentados em volta do Senhor de todas as criaturas, o solicitaram, dizendo: que aquilo que é altamente benéfico para nós seja declarado. Para eles que tinha perguntado sobre o que é altamente benéfico, o santo proferiu somente a palavra Om, a qual é Brahman em uma sílaba. Ouvindo isto, eles fugiram em várias direções. Entre eles que assim fugiram em todas as direções por desejo da instrução de si mesmos, primeiro surgiu a disposição de morder nas cobras. Dos asuras, a disposição, nascida de sua natureza para ostentações, orgulho surgiu. As divindades se dirigiram às doações, e os grandes rishis ao autodomínio. Tendo se dirigido a um professor, e tendo sido instruídos, refinados, por uma palavra, as cobras, as divindades, os rishis, e os danavas, todos se dirigiram para diversas disposições diferentes. É aquele único que ouve a si mesmo quando falando, e compreende isto devidamente. Ao mesmo tempo, além disso, é aquilo ouvido dele quando ele fala. Isto é ele que é o preceptor e o discípulo. Não há segundo preceptor. É em obediência aos seus conselhos que a ação flui subsequentemente. O instrutor, aquele que compreende, o ouvinte, e o inimigo, são satisfeitos dentro do coração. Por agir pecaminosamente no mundo, é ele que se torna uma pessoa de atos pecaminosos. Por agir auspiciosamente no mundo, é ele que se torna uma pessoa de atos auspiciosos. É ele que se torna uma pessoa de conduta desenfreada por ficar viciado nos prazeres dos sentidos, impelido pelo desejo. É ele que se torna um brahmachari por sempre se dedicar à subjugação de seus sentidos. É ele, além disso, que rejeita votos e ações e toma refúgio em Brahman somente. Por se movimentar no mundo, enquanto se identifica com Brahman, ele se torna um brahmachari. Brahman é seu combustível. Brahman é seu fogo. Brahman é sua origem. Brahman é sua água. Brahman é seu preceptor. Ele está absorvido em Brahman. Brahmacharya é assim mesmo sutil, como compreendido pelos sábios. Tendo compreendido isso, eles se dirigem a isso, instruídos pelo Kshetrajna. Capítulo 27. Descrição do mundo como 7 eremitérios, árvores, frutos, etc. O Brahmana disse:
tendo cruzado aquela fixidez intransponível do mundo, a qual tem propósitos como seus moscardos e mosquitos, dor e alegria como seu frio e calor, negligência como sua escuridão cegante, cobiça e doenças como seus répteis, riqueza como seu perigo na estrada, e luxúria e ira seus ladrões. Eu entrei na extensa floresta de Brahman. A esposa do Brahmana disse: onde está aquela principal, alto de grande sabedoria? Quais são suas árvores? Quais seus rios? Quais suas montanhas e colinas? Quão longe é aquela floresta? O Brahmana disse: não existe nada que esteja separado dela. Não há nada mais encantador do que ela. Não há nada que não esteja separado dela. Não há nada mais aflitivo do que ela. Não há nada menor do que ela. Não há nada mais vasto do que ela. Não há nada mais diminuto do que ela. Não há felicidade que possa se parecer com ela. Pessoas regeneradas, entrando nela, imediatamente transcendem alegria e tristeza. Eles, então, nunca sentem medo de alguma criatura, nem alguma criatura tem medo deles. Naquela floresta há 7 árvores grandes, 7 frutos, e 7 convidados. Há 7 eremitérios, 7 formas de concentração yoga, e 7 formas de iniciação. Essa é uma descrição daquela floresta. As 7 árvores grandes são os 5 sentidos, a mente e a compreensão. Os frutos são os prazeres e dores derivados de ou através deles. Os convidados são os poderes de cada sentido, pois são eles que recebem aqueles prazeres e dores. Os eremitérios são aquelas mesmas árvores sob as quais os convidados se abrigam. As 7 formas de yoga são as extinções dos 7 sentidos. As 7 formas de iniciação são a rejeição, uma após outra, das ações dos 7 sentidos. As árvores que se encontram lá ocupando aquela floresta produzem flores e frutos excelentes de 5 cores. As árvores que se encontram lá ocupando aquela floresta produzem flores e frutos que são de cores excelentes e são, além disso, de 2 espécies. As árvores que se encontram lá ocupando aquela floresta produzem flores e frutos que são dotados de fragrância e que são, além disso, de 2 cores. As árvores que se encontram lá ocupando aquela floresta produzem flores e frutos que são possuidores de fragrância e que são, além disso, de uma cor. As 2 árvores que se encontram lá ocupando aquela floresta produzem muitas flores e frutos que são de cores e manifestas. Há um fogo aqui, possuidor de uma boa mente. Ele está relacionado com Brahmana. Os 5 sentidos são combustível aqui. As 7 formas de emancipação fluindo dele são as 7 formas de iniciação. As qualidades são os frutos, e os convidados comem aqueles frutos. Lá, em diversos lugares, os grandes rishis aceitam hospitalidade. Quando eles, tendo sido adorados, vêm a ser aniquilados, então outra floresta resplandece. Naquela floresta, inteligência é a árvore. Emancipação é o fruto. Tranquilidade é a sombra da qual ela é possuidora. Ela tem conhecimento como sua casa de descanso, contentamento como sua água, e o kshetrajna como seu sol. Seu fim não pode ser averiguado para cima, para baixo, ou horizontalmente. 7 fêmeas sempre moram lá, com rostos para baixo, possuidoras de refulgência, e dotadas da causa de gerações. Elas absorvem todos os diferentes gostos, de todas as criaturas, assim como a inconstância absorve a verdade. Naquela mesma moram, e dela emergem os 7 rishis que são coroados com sucesso ascético, com aqueles 7 tendo Vasishta como seu principal. Glória, resplendor, grandeza, iluminação, vitória, perfeição e energia. Esses 7 sempre seguem esta assim como o raio seguindo o sol. Colinas e montanhas também existem lá, reunidas juntas. E rios e correntes levando águas em seu curso, águas que são nascidas de Brahma. E lá acontece também uma confluência de rios no local isolado para sacrifício. De lá aqueles que estão contentes com suas próprias almas procedem para o avô.
Aqueles cujos desejos foram reduzidos, cujos desejos estão direcionados para votos excelentes, e cujos pecados foram queimados por penitências, se fundindo em suas almas, conseguem chegar a Brahman. A tranquilidade é louvada por aqueles que estão familiarizados com a floresta do conhecimento. Mantendo aquela floresta em vista, eles tomam nascimento de modo a não perderem coragem. Assim mesmo é aquela floresta sagrada que é compreendida por Brahmanas, e compreendendo-a, eles vivem, de acordo com a ordenança, dirigidos pelo Kshetrajna. Capítulo 28. Yati Yadavaril sobre sacrifício de uma cabra. O Brahmana disse: eu não cheiro perfumes. Eu não percebo gostos. Eu não vejo cores. Eu não toco. Eu igualmente não ouço os diversos sons que surgem. Nem eu nutro propósitos de qualquer tipo. É a natureza que deseja tais objetos que são desejados. É a natureza que odeia tais objetos que são indesejados. Desejo e aversão provêm da natureza, da mesma maneira dos ares vitais ascendentes e descendentes quando almas entram em corpos animados. Separados deles estão outros. Neles estão disposições eternas. Estes, como também a alma de todas as criaturas, Yogins veriam no corpo. Residindo nele, eu nunca estou ligado a alguma coisa por desejo e ira, e decrepitude e morte. Não tendo qualquer desejo por algum objeto de desejo, e não tendo qualquer aversão por algum mal, não há mácula em minhas naturezas, como não há mancha de uma gota de água nas folhas do lótus. Deste princípio constante que é mero espectador das diversas naturezas, elas são posses inconstantes. Embora ações sejam realizadas, contudo o conjunto de prazeres não se vincula a elas, assim como o conjunto de raios do sol não se vincula ao céu. Em relação a isto é contada uma história antiga de uma conversa entre um Advaril e um Yati. Ouça-a, ó dama gloriosa. Contemplando um animal salpicado com água em uma cerimônia sacrificial, um Yati disse para o Advaril sentado lá estas palavras em repreensão: isto é destruição de vida. Para ele o Advaril disse em resposta: esta cabra não será destruída. O animal, sacrificado, encontra com grande bem se a declaração védica sobre este assunto é verdadeira. Aquela parte desse animal que é da terra irá para a terra. Aquela parte dele que é nascida da água irá entrar na água. Seu olho entrará no sol. Seu ouvido entrará nos diferentes pontos do horizonte. Seus ares vitais entrarão no céu. Eu que sigo as escrituras não incorro em erro, por ajudar na morte desse animal. O Yati disse: se tu vês tal bem para a cabra nessa dissociação com seus ares vitais, então este sacrifício é para a cabra. Que necessidade tu tens dele? Que o irmão, pai, mãe e amigo dessa cabra te deem sua aprovação nisto. Levando-a até eles, os consulte. Esta cabra é especialmente dependente. Cabe a te ver aqueles que podem dar seu consentimento nisto. Depois de ouvir seu consentimento, a questão virá a ser adequada para consideração. Os ares vitais dessa cabra foram feitos voltarem para suas respectivas fontes. Somente o corpo inanimado permanece. Isto é o que eu penso. Daqueles que desejam desfrutar de felicidade por meio do corpo inanimado, de um animal, o qual é comparável com combustível, o combustível do sacrifício, é afinal o próprio animal. A abstenção de crueldade é a principal de todas as divindades. Este é o ensino dos mais velhos. Nós sabemos que esta é a proposição. Não matar criaturas vivas. Se eu disser qualquer coisa além disso, então parecerá que diversos tipos de atos errados podem ser feitos por ti. Sempre se abster de crueldade para com todas as criaturas é o que encontra com nossa aprovação. Nós estabelecemos isso a partir do que é diretamente perceptível. Nós não confiamos no que está além da percepção direta. O Advaril disse: tu desfrutas das propriedades do olfato que pertencem à terra. Tu bebes os sabores que pertencem à água. Tu vês cores que pertencem aos corpos iluminados.
Tu tocas as propriedades que têm sua origem no ar. Tu ouves os sons que têm sua origem no espaço, ou éter. Tu pensas pensamentos com a mente. Todos esses entes, é tua opinião, têm vida. Tu então não te abstens de tirar vida. Realmente, tu estás dedicado à matança. Não pode haver movimento sem matança. Ou, o que pensas, ó o regenerado? Ou Yati disse. O indestrutível e o destrutível constituem a dupla manifestação da alma. Desses o indestrutível existe. O destrutível é dito que é extraordinariamente inexistente. O ar vital, a língua, a mente, a qualidade de bondade, junto com a qualidade de paixão, são todos existentes. O Atman está acima dessas formas e por isso é sem dualidade e expectativa. Com relação a alguém que está livre desses objetos existentes, que transcende todos os pares de opostos, que não nutre nenhuma esperança, que é igual para todas as criaturas, que está livre da ideia de meu, que subjugou a si mesmo, e que está livre de todos os seus circundantes, para ele nenhum medo existe de nenhuma fonte. O sentido parece ser este. Os ares vitais indicam as operações dos vários órgãos de ação. A língua, que aqui significa todos os órgãos de percepção, das percepções sensuais. A mente, de todas as operações internas. A qualidade de bondade, de todo o prazer. E a qualidade de paixão, de todos os tipos de dor. Esses, portanto, incluem a totalidade dos mundos internos e externos. Aquele que está livre desses transcende o pecado, pois o pecado é destruído por liberdade desses, conhecimento sendo o modo de obter aquela liberdade. O Advario disse: ó o principal dos homens inteligentes, uma pessoa deve residir com aqueles que são bons. Ouvindo tua opinião minha compreensão brilha com luz. Ó ilustre, eu venho a ti, acreditando que tu és um Deus. E eu digo que eu não tenho culpa, ó regenerado, por realizar estes ritos com a ajuda de mantras. Por fazer estes ritos com a ajuda de mantras, eu fiz aquilo que tem sido aprovado desde eras passadas, por aqueles que foram sempre considerados sábios. Meus olhos, no entanto, agora foram abertos por ti. Eu não devo ser considerado responsável pelo que eu fiz enquanto eu era ignorante. O Brahmana continuou. Com essa conclusão, o Yati ficou calado depois disto. O Advario também prosseguiu com um grande sacrifício, livre de ilusão. Os Brahmanas compreendem a emancipação, a qual é extremamente sutil, como sendo deste tipo e tendo-a compreendido, eles vivem consequentemente dirigidos pelo Kshetrajna, aquele observador de todos os tópicos. Capítulo 29. Rama, filho de Jamadagni, destruindo Kshatriyas. O Brahmana disse. Em relação a isto é citada a história antiga, ó senhora, da conversa entre Kartaviriya e o oceano. Havia um rei de nome de Kartaviriya Arjuna que era dotado de 1000 braços. Ele conquistou, com seu arco, a terra, se estendendo até as margens do oceano. Foi ouvido por Noske, uma vez, enquanto ele estava andando nas margens do mar, orgulhoso de seu poder, ele despejou centenas de flechas naquele vasto receptáculo de águas. O oceano, se curvando a ele, disse: com mãos unidas, ó herói, não atire tuas flechas em mim. Diga o que eu devo fazer por ti. Com essas setas poderosas atiradas por ti, aquelas criaturas que se abrigaram em mim estão sendo mortas, ó o tigre entre reis. Ó o Senhor, lhes conceda segurança. Arjuna disse: se existe algum manejador de arco que seja igual a mim em batalha, e que ofereceria resistência a mim no campo, mencione-o para mim. O Oceanos disse: se tu ouviste, ó rei, do grande Rishi Jamadagni, seu filho é competente para te receber devidamente como um hóspede. Então aquele rei procedeu, cheio de grande ira. Chegando naquele retiro, ele encontrou o próprio Rama. Com seus parentes ele começou a fazer muitas ações que eram hostis para Rama, e causou muito incômodo aquele herói de grande alma. Então a energia de Rama, que era incomensurável, resplandeceu, queimando as tropas do inimigo, ó de olhos de lótus.
Pegando seu machado de combate, Rama de repente empregou o seu poder, e cortou aquele herói de 1000 braços, como uma árvore de muitos ramos. Vendo-o morto e prostrado no chão, todos os seus parentes, se reunindo, e erguendo seus dardos, avançaram em Rama, que estava então sentado, de todos os lados. Rama também, erguendo seu arco e subindo rapidamente em seu carro, disparou chuvas de setas e castigou o exército do rei. Então, alguns dos kshatriyas, afligidos com o terror do filho de Jamadagni, entraram em fortalezas montanhosas, como veados afligidos pelo leão. Deles que foram incapazes, por medo de Rama, de cumprir os deveres ordenados para sua classe, a progenie se tornou Vrishalas devido à sua inabilidade de encontrar brahmanas. Kshatriyas sempre precisam de brahmanas para ajudá-los em suas ações. Estes kshatriyas específicos, por medo de Rama, fugiram para florestas e montanhas. Eles não podiam, consequentemente, encontrar brahmanas para ajudá-los. Seus filhos, portanto, decaíram da posição de kshatriyas e se tornaram vrishalas ou sudras. Dessa maneira Drávidas e Ábiras e Pundras, junto com os Savaras, se tornaram vrishalas por causa daqueles homens que tinham deveres kshatriya designados para eles, por seu nascimento, decaindo daqueles deveres. Então os kshatriyas que foram gerados pelos brahmanas em mulheres kshatriya que tinham perdido seus filhos heróicos, foram repetidamente destruídos pelo filho de Jamadagni. O massacre ocorreu 21 vezes. Em seu término uma voz incorpórea, gentil e procedendo do céu, e que foi ouvida por todas as pessoas, falou para Rama: ó Rama, desista. O que de apropriado tu vês, ó filho, em destruir assim repetidamente esses kshatriyas inferiores? Dessa maneira, ó dama abençoada, seus avós, encabeçados por Rishika, se dirigiram àquele de grande alma, dizendo: desista. Rama, no entanto, incapaz de perdoar a morte de seu pai, respondeu àqueles rishis dizendo: não cabe a vocês me proibirem. Os Pitris então disseram: ó o principal de todos os homens vitoriosos, não cabe a ti matar esses kshatriyas inferiores. Não é apropriado que tu mesmo, sendo um brahmana, mate esses reis. Capítulo 30. Pitris o aconselham a praticar penitências. Yoga, mata os sentidos. Os Pitris disseram: em relação a isto é citada esta velha história. Tendo-a ouvido, tu deves agir de acordo com ela, ó o principal de todas as pessoas regeneradas. Havia um sábio nobre de nome Alarika dotado das mais austeras das penitências. Ele era familiarizado com todos os deveres, sincero em palavras, de grande alma, e extremamente firme em seus votos. Tendo, com seu arco, conquistado a terra inteira, se estendendo até os mares, e assim realizado um feito extremamente difícil, ele colocou sua mente naquilo que é sutil. Enquanto sentado na base de uma árvore, seus pensamentos, soltos de grande inteligência, abandonando todos aqueles feitos grandiosos, se dirigiu para aquilo que é sutil. Alarika disse: minha mente se tornou forte. Tendo conquistado a mente, a conquista de alguém se torna permanente. Embora cercado por inimigos, eu irei, de agora em diante, disparar minhas flechas em outros objetos. Já que por sua falta de firmeza ela coloca todos os mortais para realizarem ações, eu dispararei muitas flechas de pontas afiadas na mente. A mente disse: estas flechas, ó Alarika, nunca irão me perfurar. Elas perfurarão somente tuas próprias partes vitais. Tuas partes vitais sendo perfuradas, tu morrerás. Procure outras flechas com as quais me destruir. Ouvindo essas palavras e refletindo sobre elas, ele disse o seguinte. Alarika disse: cheirando muitos perfumes, o nariz anseia por eles somente. Por isso eu dispararei flechas afiadas no nariz. O nariz disse: estas flechas nunca irão me atravessar, ó Alarika. Elas perfurarão somente tuas próprias partes vitais, e tuas partes vitais sendo perfuradas, tu morrerás.
Procure por outras flechas com as quais me destruir. Ouvindo essas palavras e refletindo sobre elas, ele disse o seguinte. Alarca disse. Esta, isto é, a língua, desfrutando de gostos saborosos, anseia por ele somente. Por isso eu dispararei flechas afiadas na língua. A língua disse. Estas flechas, ó Alarca, nunca irão me atravessar. Elas penetrarão somente nas tuas próprias partes vitais, e tuas partes vitais sendo perfuradas, tu morrerás. Procure outras flechas com as quais me destruir. Ouvindo essas palavras e refletindo sobre elas, ele disse o seguinte. Alarca disse. A pele, tocando diversos objetos de tato, anseia por ele somente. Por isso, eu arrancarei a pele com diversas setas equipadas com as penas do canca. A pele disse. Estas setas, não irão, ó Alarca, me atravessar. Elas perfurarão somente tuas próprias partes vitais, e tuas partes vitais sendo perfuradas, tu morrerás. Procure por outras setas com as quais me destruir. Ouvindo essas palavras e refletindo sobre elas, ele disse o seguinte. Alarca disse. Ouvindo diversos sons, o ouvido, anseia por ele somente. Então, eu irei disparar flechas afiadas no ouvido. O ouvido disse. Estas flechas, não irão, ó Alarca, me atravessar. Elas perfurarão somente tuas próprias partes vitais, e tuas partes vitais sendo perfuradas, tu morrerás. Procure outras flechas com as quais me destruir. Ouvindo essas palavras e refletindo sobre elas, ele disse o seguinte. Alarca disse. Vendo muitas cores, o olho anseia por elas somente. Por isso eu destruirei o olho com setas de pontas afiadas. O olho disse. Estas flechas, não irão, ó Alarca, me atravessar em absoluto. Elas perfurarão somente tuas próprias partes vitais, e tuas partes vitais estando perfuradas, tu morrerás. Procure então outras flechas com as quais me destruir. Ouvindo essas palavras e refletindo sobre elas, ele disse o seguinte. Alarca disse. Esta, isto é, a compreensão, forma muitas determinações com a ajuda do raciocínio. Por isso eu dispararei setas afiadas na compreensão. A compreensão disse. Estas setas, não irão, ó Alarca, me atravessar em absoluto. Elas perfurarão somente tuas próprias partes vitais, e tuas partes vitais sendo perfuradas, tu morrerás. Procure então outras setas com as quais me destruir. O Brahmana continuou. Então Alarca, se empenhando, lá mesmo, em penitências difíceis de realizar e extremamente rigorosas, fracassou em obter, pelo grande poder, de suas penitências, flechas para lançar naqueles 7. Dotado de força, ele então, com mente bem concentrada, começou a refletir. Então, ó um melhor dos regenerados, filho de Jamadagni, pois o Brahmana está somente repetindo para sua esposa o discurso dos Pitris para Rama. Alarca, aquele principal dos homens inteligentes, tendo refletido por um longo tempo, fracassou em obter alguma coisa melhor do que Yoga. Raja Yoga. Anteriormente Alarca tinha estado empenhado no Hatha Yoga, o qual frequentemente termina na destruição da pessoa que o pratica. Fixando sua mente em um objeto, ele permaneceu perfeitamente imóvel, engajado em yoga. Dotado de energia, ele matou rapidamente todos os sentidos com uma seta, tendo entrado por yoga em sua alma e assim chegou ao maior êxito. Maravilhado, aquele sábio real então cantou este verso. Pai, é uma pena que nós tenhamos realizado todas as ações que são externas. Pai, que nós tenhamos, dotados de ânsia por prazer, cortejado, os prazeres da soberania antes de agora. Eu aprendi isso posteriormente. Não há felicidade que se seja mais elevada do que yoga. Tu sabes disso, ó Rama. Pare de matar os kshatriyas. Pratique as penitências mais severas. Tu irás então obter aquilo que é bom.
Assim endereçado por seus antepassados, o filho de Jamadagni praticou as penitências mais austeras, e tendo-as praticado, aquele altamente abençoado chegou àquele êxito que é difícil de ser alcançado.